Reservas estão sempre de olho em tudo. Cada um olhando a sua função ali, meio que imaginando o que vai ter que fazer quando entrar. O Pedro é desses que conseguem transformar a imaginação em realidade. Quando saiu do banco pelo Flamengo, ele já fez 8 gols e deu 3 assistências. No total, o atacante marcou 27 vezes com a camisa rubro-negra, incluindo várias pinturas. Quais foram os golaços preferidos pelo Flamengo que você fez? Os 3? Foi da Libertadores. Esse aí, com certeza, foi o primeiro. Acredito que o de peito também, contra o Bahia, mesmo sem goleiro, de peito foi bonito. O outro, Internacional, foi arrancada bonita também, com aquele do meio campo. Pedro na entrada da grande área, bateu colocado! Gol! Um lindo gol de Pedro! Um gol de artilheiro, preciso, inteligente! E, lembrei agora também foi 4, da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. Girou, pé esquerdo, bateu bonito, golaço! Gol! Não dá para eleger 3, né? Tem que ser pelo menos 4, né, Pedro? Eu acabei passando. O futebol carioca já teve outro atacante que colecionava golaços no começo dos anos 2000. Dodô, o artilheiro dos gols bonitos, até aceitou dividir o apelido com o Pedro. Cara, o Pedro é um ótimo atacante, é um jogador que tem dotes técnicos diferentes. É um jogador especial que gostaria de vê-lo jogando com muito mais frequência. E a questão do apelido, para finalizar, o Pedro, hoje em dia, é o cara que faz gols mais bonitos no futebol brasileiro e com certeza o apelido cabe muito bem para ele. Que honra! Obrigado aí, Dodô, pelas palavras. Muito feliz, me sinto honrado por um jogador desse que eu acompanhei, fazia muitos gols bonitos, muitos mesmo, não é à toa que tinha esse apelido. Amanhã tem a primeira partida da semifinal do Carioca, contra o Volta Redonda. O técnico Rogério Ceni vai poupar alguns jogadores por causa da Libertadores, na semana que vem. E Pedro pode ser titular. O Flamengo tem um elenco muito bom e o Flamengo ganha com isso, de poder estar dividindo, né, os campeonatos. Todo mundo que entra ali entra com qualidade, entra para dar o melhor para o Flamengo. No último treino, Pedro mostrou que continua inspirado. Tem tempo e a gente está num cenário ainda de crise econômica, de retração do mercado. Então, para mim, a entrevista do Marcos Braz tem muitos recados ali, um recado muito bem endereçado para o Arrascaeta e para a gente. Mas é um time cheio de tops, né, Brele? Não quer dizer que o Arrascaeta esteja abaixo. Eu acho que claro. Não, eu acho que serve como recado, mas é óbvio que o Arrascaeta também está nesse grupo dos tops, né? Por sinal, tem vários lá. Uns menos, né, nesse aspecto que diz o Zinho, de ter mercado, ter idade, etc. e tal. Mas o grupo é cheio de tops, então eu acho que o recado vale o recado para o Arrascaeta, mas não o diminui por isso. É evidente que o Arrascaeta também está nesse grupo dos tops. E o Gerson, com certeza, com a idade que tem, com a bola que está jogando, e outros lá estão. E você tem toda a razão, Breno, quando diz, eu também já me posicionei aqui, eu acho que nesse caso, tudo bem, pode ser a grana, né? Ele deve ter visto lá, o Arrascaeta visto outros contratos serem renovados, aí, puxa, o meu podia melhorar e tal. Mas aquela outra história de pagar lá os 12,5% e tal, o Flamengo tem até 2023 para resolver isso, e não é o momento, tem outras dívidas agora para resolver, está até conseguindo bons patrocínios aí e tal, mas a gente está numa crise ainda. Então, eu acho que o recado do Braz é esse, calma que a gente... Devo, não nego, pago quando puder. Mauro, nessa questão aí do Flamengo pagar essa porcentagem lá para o clube, né, que ainda tem essa porcentagem lá do Uruguai, existe uma cláusula no contrato. O Arrascaeta tinha que completar 1.000 minutos. 1.000 minutos que não foram completados. 4.000 minutos. 4.000. E que não foram completados. Então, assim, o Flamengo está respaldado nesse sentido. Agora sim, claro. É um jogador que merece sim ter uma conversa. Ele mesmo já declarou que também quer ficar no Flamengo, Arrascaeta, mas é um jogador diferenciado e que nessa coisa do mercado
É um jogador que o Flamengo já tem o retorno esportivo dele, mas no mercado também é um jogador que o Flamengo pode ter um retorno financeiro. Então vale uma conversa, vale um diálogo, vale deixar o jogador tranquilo. É o seguinte, a gente tem 2 elementos para esse debate, porque vocês trouxeram a Arrascaeta. Vamos fazer assim, a gente tem uma tela com uma declaração do Gerson, renovação em pauta, entrevista ao Globoesporte.com, ele disse: encaro esta situação como pauta o meu trabalho no dia a dia. Com respeito, estamos vivendo uma situação extremamente complicada em virtude da pandemia e isso também é analisado por mim. Eu e meu pai temos um diálogo muito bom com o clube e na hora certa essa situação será ajustada, disse o Gerson. E agora a gente chama também o que disse o Marcos Braz sobre o caso do Arrascaeta para ficar completo esse painel de informação, de declaração dos envolvidos e também das opiniões de vocês. O Marcos Braz também falou sobre o tema Arrascaeta. O Arrascaeta é um cara muito correto, é um profissional aqui. Eu sempre quero falar dessa é um profissional aqui dentro do que eu acompanho no dia a dia aqui. Exemplar, está sempre dentro do horário, está sempre contribuindo, está sempre... E é isso. De vez em quando dá uma... ali com um agente. Eu não estou falando do agente do Arrascaeta, não. Eu estou falando de uma maneira em geral. De vez em quando dá uns entraves, isso é normal. Isso só não é normal no Flamengo. Aqui é que fazem uma tempestade de copo d'água, às vezes, na onde não tem. Então, assim, para ser franco, a gente tá analisando tudo isso aí, a gente está com cuidado disso aí, a gente dá uma satisfação para A, para B ou para C. Agora, em alguns pontos, a gente também precisa de um, não bom senso, eu não vou falar a palavra bom senso, mas que também seja compreendido em função do nosso time. Talvez o time não seja o que deixariam eles todos felizes, mas a gente vai encontrar um bom caminho, um bom ajuste na hora certa. Zé, ele disse que às vezes dá uns entraves. Não estou falando do Arrascaeta, estou falando de agentes no geral. Aqui no Flamengo a caixa de ecoa mais. Você acha que ele não estava falando do Arrascaeta mesmo? Ele estava falando no geral? Não, eu acho que é natural, né? Primeiro pelos resultados esportivos dentro de campo do Flamengo, depois pelo lado financeiro, externamente, um clube estruturado financeiramente, que com boas condições, né, para fazer as contratações, mesmo agora na pandemia com os pés no chão, mas a gente sabe que o Flamengo recentemente acertou um novo patrocínio, né, com o Mercado Livre, ganhando 30 milhões, somando vai para 100, alguma coisa assim, eu li alguma coisa parecida com isso. E é natural, eu acho que é o jogo do gato e rato, não tem jeito. O empresário pede, o clube tem que entender o que é melhor para o clube primeiro, né? E aí entra esse discurso que eu sempre falo, que a instituição vem em primeiro lugar. Você olha para o jogador, reconhece a sua capacidade, a importância dentro da equipe, mas o jogador também tem que entender onde ele se encontra, o tamanho do clube, a realidade, né? O Braz deixa muito claro aí sobre a realidade. E aí você tem uma mesma linha de pensamento entre as declarações do Gerson e a declaração do Marcos Braz, ou seja, o clube está alinhado. Provavelmente o Marcos Braz deve, quando ele fala, não estou falando do procurador do Arrascaeta, mas provavelmente o recado também foi para o jogador, para o empresário do Arrascaeta, que está tentando criar umas situações aí complicadas. E eu acho que o Braz, nesse aspecto, ele protege não só o clube, mas ele protege também o jogador. E eu acho interessantíssimo esse tipo de postura. Eu lembro que quando nós fizemos um programa aqui sobre justamente essa situação, eu falei que o empresário do Arrascaeta tinha que tomar cuidado, porque o empresário estava no Uruguai e o Arrascaeta que estava aqui. Era o Arrascaeta que estava sendo exposto a determinadas situações, né? Como torcida pensar que ele tá lesionado porque ele quer, por causa dessa situação e tal. E na verdade não era. Então eu falei, seria interessante alguém do Flamengo, né, vir a público e dar uma satisfação para dar uma acalmada e mostrar para o torcedor, né, rubro-negro que não era assim. E o Braz veio e fez isso. Então eu acho que o Braz foi perfeito nesse sentido. Ele passou o recado não só pro empresário do... Pessoal, olha só, o mês nem acabou ainda e dá uma olhada nos meus resultados. Mais de 100 mil reais em vendas utilizando robôs que vendem para mim quase no piloto automático.
Se você quer saber como que eu faço isso, clica no link aqui embaixo e vem comigo que eu vou te mostrar o meu método 100% testado e 100% comprovado que eu uso para fazer vendas todos os dias pela internet usando robôs.